Se eu perguntasse agora o que vem à sua mente quando ouve a palavra Ucrânia, existe uma grande chance de que a resposta estivesse ligada à guerra, explosões, destruição e manchetes que circulam diariamente pelos jornais do mundo inteiro. Durante anos, essa imagem passou a dominar praticamente toda a percepção internacional sobre o país. Mas existe uma pergunta muito mais interessante do que qualquer notícia pode responder. Como é acordar em uma manhã comum, pegar um café, ir ao trabalho, encontrar os amigos ou simplesmente viver em um lugar que continua existindo muito além dos acontecimentos que ocupam os noticiários? É justamente essa realidade, quase invisível para quem está do outro lado do planeta, que vamos descobrir ao longo deste documentário. E algumas das maiores surpresas aparecerão justamente quando percebermos que a vida continua acontecendo, mesmo onde muitos imaginam existir apenas silêncio e destruição. Existe um enorme contraste entre aquilo que as câmeras costumam mostrar e aquilo que milhões de ucranianos experimentam diariamente. A Ucrânia é um dos maiores países da Europa em território, possui uma enorme diversidade cultural, cidades modernas, regiões agrícolas que alimentam boa parte do continente, centros tecnológicos em crescimento e uma população que desenvolveu uma capacidade extraordinária de adaptação. Embora algumas regiões tenham sido profundamente afetadas pelos conflitos, outras continuam funcionando de maneira muito mais próxima da normalidade do que a maioria das pessoas imagina. Isso não significa ignorar as dificuldades, mas compreender que um país inteiro jamais pode ser resumido por apenas uma única narrativa. Ao longo desta jornada, vamos conhecer mercados, ruas, bairros residenciais, meios de transporte, escolas, restaurantes, tradiários familiares e histórias de pessoas que acordam todos os dias, determinadas a reconstruir suas rotinas. Também veremos como a cultura ucraniana permaneceu viva, mesmo diante das maiores adversidades, e por que tantos visitantes acabam descobrindo um país completamente diferente daquele que imaginaram antes de chegar. E existe um detalhe curioso que será revelado mais adiante. Em algumas cidades, você pode caminhar por horas, tendo a sensação de estar em qualquer outra capital europeia. Entender como isso é possível muda completamente a forma de enxergar a Ucrânia. Para quem visita a Ucrânia pela primeira vez, uma das maiores surpresas acontece antes mesmo de conhecer qualquer ponto turístico. O primeiro impacto costuma ser perceber que a vida segue um ritmo muito mais organizado do que muitos esperavam. Dependendo da cidade, as ruas permanecem movimentadas, o transporte público funciona com eficiência, cafeterias recebem clientes desde cedo e pessoas caminham normalmente para seus compromissos diários. Essa primeira impressão frequentemente entra em conflito com a imagem construída pelas notícias internacionais, gerando uma sensação curiosa. Afinal, onde está o país que parecia existir apenas nas manchetes? Naturalmente, a resposta depende muito da região visitada. A Ucrânia é extensa e cada cidade possui uma realidade própria. Existem locais onde as marcas do conflito são evidentes, enquanto outros preservam uma rotina surpreendentemente estável. Essa diversidade faz com que qualquer tentativa de definir o país em uma única frase seja injusta. Para compreender verdadeiramente como é morar ali, é necessário abandonar as generalizações e observar como cada comunidade encontrou maneiras diferentes de continuar vivendo, trabalhando e mantendo suas tradições. Outro aspecto que chama a atenção é a arquitetura. Prédios históricos dividem espaço com construções modernas, largas avenidas se alternam com ruas de pedra repletas de cafés, igrejas centenárias convivem com centros comerciais contemporâneos e grandes áreas verdes aparecem entre os bairros urbanos. Essa combinação cria uma identidade visual muito particular, resultado de séculos de transformações históricas. Conforme avançarmos neste documentário, você descobrirá que muitos desses lugares escondem histórias que ajudam a explicar por que os ucranianos possuem uma ligação tão profunda com sua terra. Uma das maiores lições que a Ucrânia oferece é que a vida possui uma impressionante capacidade de continuar, mesmo quando as circunstâncias parecem extremamente difíceis. Todos os dias, milhões de pessoas acordam cedo, levam os filhos à escola, abrem pequenos comércios, dirigem até o trabalho, estudam, fazem compras, encontram amigos e planejam o futuro. Essa rotina, que para muitos parece comum, tornou-se também uma demonstração silenciosa de resistência.
Não porque ignorem os desafios, mas porque seguir vivendo passou a representar uma forma poderosa de preservar aquilo que consideram mais importante: sua identidade, sua família e sua esperança. Quem observa apenas imagens de conflitos dificilmente imagina que cafeterias continuam recebendo clientes, que parques permanecem frequentados por famílias, que artistas seguem realizando apresentações e que universidades continuam formando novos profissionais. Em diversas regiões do país, a vida cotidiana se reorganizou para lidar com uma realidade diferente, sem abandonar completamente aquilo que fazia parte da normalidade antes. É justamente essa adaptação constante que impressiona muitos visitantes, revelando uma sociedade capaz de encontrar equilíbrio mesmo diante das maiores incertezas. Ao longo deste documentário, veremos que essa capacidade de adaptação aparece em praticamente todos os aspectos da vida. Desde pequenas mudanças na rotina doméstica até novas formas de trabalhar, estudar e conviver em comunidade, cada detalhe revela uma população acostumada a encontrar soluções criativas para continuar avançando. E existe um aspecto dessa adaptação que poucos estrangeiros conhecem: a enorme rede de solidariedade criada entre vizinhos, amigos e desconhecidos, que se tornou uma das maiores forças da sociedade ucraniana. Vamos entender como ela funciona mais adiante. Quando pensamos nas cidades da Ucrânia, muitas vezes imaginamos cenários completamente diferentes da realidade. Na prática, diversas áreas urbanas apresentam características muito semelhantes às encontradas em outras partes da Europa. Grandes avenidas arborizadas, sistemas de metrô, bondes elétricos, ciclovias, centros comerciais, praças movimentadas e bairros residenciais bem organizados fazem parte do cotidiano de milhões de habitantes. Cada cidade desenvolveu sua própria personalidade ao longo da história, refletindo influências culturais que vão desde antigas tradições eslavas até diferentes períodos da arquitetura europeia. Os centros urbanos costumam reunir uma mistura fascinante entre passado e presente. Em poucos minutos de caminhada, é possível encontrar edifícios históricos preservados, monumentos culturais, cafés modernos, espaços de coworking e mercados tradicionais onde produtores locais vendem alimentos frescos diariamente. Essa convivência entre diferentes épocas cria um ambiente extremamente rico para quem deseja compreender a identidade do país. Mais do que belas paisagens, as cidades contam histórias silenciosas através de suas construções, monumentos e hábitos cotidianos. Mas existe um elemento que torna essas cidades ainda mais interessantes: seus moradores. Independentemente do tamanho da cidade, são as pessoas que dão vida aos espaços públicos. Crianças brincando em parques, idosos conversando nos bancos das praças, músicos de rua, estudantes circulando pelas universidades e famílias aproveitando os finais de semana revelam uma realidade muito mais humana do que qualquer fotografia pode transmitir. Nos próximos capítulos, veremos como essa convivência influencia diretamente o estilo de vida dos ucranianos e por que muitos estrangeiros acabam se sentindo surpreendentemente acolhidos. Talvez a maneira mais honesta de entender um país seja observar aquilo que acontece quando não existe nenhuma câmera registrando acontecimentos extraordinários. É nesse cotidiano aparentemente simples que a verdadeira essência da Ucrânia aparece. O despertador toca cedo, o café da manhã reúne famílias antes do trabalho, crianças seguem para a escola, funcionários embarcam no transporte público, comerciantes levantam as portas de suas lojas e milhares de pequenas histórias começam a acontecer simultaneamente. Apesar das dificuldades enfrentadas nos últimos anos, existe um enorme esforço coletivo para preservar essa sensação de normalidade, porque ela representa muito mais do que rotina, representa continuidade. A família ocupa um papel extremamente importante na sociedade ucraniana. Reuniões familiares, almoços de fim de semana, celebrações religiosas e encontros entre amigos continuam fazendo parte da vida social sempre que possível. Existe também um forte senso de comunidade, especialmente entre vizinhos, que frequentemente colaboram uns com os outros em momentos de necessidade. Esse espírito coletivo tornou-se ainda mais evidente nos últimos anos e ajudou muitas comunidades a enfrentar períodos extremamente difíceis sem perder completamente sua estrutura social. Entretanto, existe algo que costuma surpreender quase todos os visitantes.
Mesmo convivendo com desafios que muitos considerariam insuportáveis, grande parte dos ucranianos demonstra uma impressionante capacidade de sorrir, fazer planos, celebrar pequenas conquistas e acreditar no futuro. Essa atitude não significa ausência de sofrimento, mas sim uma escolha diária de continuar vivendo. E conforme avançarmos neste documentário, você perceberá que essa força silenciosa está presente em praticamente todos os aspectos da vida na Ucrânia, desde os mercados de bairro até as grandes cidades que continuam escrevendo novos capítulos de sua própria história. Quando alguém pensa em mudar para outro país, uma das primeiras perguntas costuma ser sobre o custo de vida. No caso da Ucrânia, essa resposta depende de muitos fatores, principalmente da cidade escolhida e do estilo de vida de cada pessoa. Antes do início da guerra em grande escala, o país era conhecido por oferecer um dos custos de vida mais acessíveis da Europa, especialmente quando comparado a países como Alemanha, França ou Reino Unido. Mesmo após todas as mudanças provocadas pelo conflito, diversas regiões continuam apresentando preços relativamente mais baixos do que boa parte da Europa Ocidental. Ainda assim, a realidade econômica passou por profundas transformações, e compreender esse cenário exige olhar além dos números. O valor de um aluguel, de uma refeição ou do transporte público conta apenas parte da história. O que realmente define o cotidiano financeiro dos moradores é a capacidade de adaptação diante das mudanças constantes, algo que milhões de ucranianos precisaram desenvolver nos últimos anos. Os gastos mais importantes para quem mora na Ucrânia costumam ser moradia, alimentação, energia e transporte. Nas grandes cidades, apartamentos próximos às áreas centrais naturalmente apresentam preços mais elevados, enquanto bairros residenciais oferecem alternativas mais acessíveis sem abrir mão da infraestrutura. Muitos edifícios foram construídos ainda durante o período soviético e continuam sendo utilizados, embora reformas modernas tenham transformado boa parte desses imóveis em residências bastante confortáveis. Em paralelo, novos empreendimentos surgiram nos últimos anos, trazendo condomínios modernos, áreas de lazer e padrões semelhantes aos encontrados em outros países europeus. Restaurantes, cafeterias e pequenos comércios também atendem diferentes perfis econômicos, permitindo que tanto moradores quanto visitantes encontrem opções compatíveis com seus orçamentos. Essa diversidade faz com que o custo de vida seja percebido de maneiras bastante diferentes por quem chega ao país. Mas existe um aspecto que raramente aparece nas análises econômicas. Em muitos bairros, o verdadeiro patrimônio não está apenas no dinheiro economizado, mas na força das relações entre vizinhos e familiares. É comum encontrar pessoas cultivando pequenas hortas, compartilhando alimentos produzidos no interior, ajudando parentes com reformas domésticas ou dividindo recursos durante períodos difíceis. Essa cultura de cooperação reduz parte das dificuldades financeiras e fortalece os laços comunitários. Mais adiante, veremos como essa solidariedade se tornou uma característica marcante da sociedade ucraniana e por que ela desempenha um papel fundamental na forma como as pessoas conseguem seguir construindo suas vidas. Entrar em um supermercado ucraniano costuma ser uma experiência bastante diferente daquela imaginada por quem conhece o país apenas através das notícias. Em muitas cidades, as prateleiras permanecem abastecidas com uma enorme variedade de produtos nacionais e importados, revelando um cotidiano muito mais próximo da normalidade do que muitos estrangeiros esperam encontrar. Frutas, verduras, carnes, laticínios, massas, doces, produtos de panificação e bebidas ocupam corredores organizados, enquanto pequenas padarias instaladas dentro das lojas espalham o aroma de pães recém-assados logo nas primeiras horas da manhã. Para muitos visitantes, esse cenário representa um dos primeiros momentos em que a percepção construída pela mídia começa a mudar. Afinal, a rotina das compras revela muito sobre a capacidade de um país manter sua estrutura funcionando mesmo diante de enormes desafios. Os hábitos de consumo dos ucranianos também carregam características bastante particulares. Existe uma forte valorização dos alimentos frescos produzidos localmente, especialmente durante as estações mais quentes do ano. Mercados municipais e feiras ao ar livre continuam sendo extremamente populares, oferecendo produtos cultivados por agricultores da própria região. Muitas famílias preferem comprar legumes, frutas, mel, queijos e conservas diretamente dos produtores, preservando uma tradição que atravessa gerações. Além disso, preparar refeições em casa continua sendo um hábito muito presente, tanto por questões culturais quanto econômicas.
Receitas transmitidas entre pais e filhos permanecem ocupando lugar de destaque nas mesas ucranianas, mantendo viva uma identidade gastronômica profundamente ligada à história do país. Entretanto, existe uma curiosidade que poucos conhecem. Durante determinadas épocas do ano, principalmente nas cidades menores, algumas famílias ainda produzem parte dos próprios alimentos. Conservas, geleias, vegetais fermentados e compotas são preparados durante o verão para abastecer as despensas ao longo do inverno rigoroso. Essa tradição, que nasceu da necessidade em épocas passadas, continua sendo valorizada até hoje, mesmo entre pessoas que vivem em áreas urbanas. Mais do que uma forma de economizar, ela representa uma herança cultural que fortalece o vínculo das famílias com a terra e com suas origens. E nos próximos capítulos, você descobrirá que essa relação com a alimentação revela muito mais sobre a Ucrânia do que qualquer estatística econômica seria capaz de mostrar. A culinária ucraniana é um dos retratos mais sinceros da história do país. Muito antes de qualquer visitante conhecer seus monumentos, igrejas ou paisagens naturais, basta sentar-se à mesa com uma família local para perceber que cada receita carrega décadas, às vezes séculos, de tradição. O clima rigoroso influenciou diretamente a alimentação ao longo da história, fazendo com que os pratos fossem desenvolvidos para fornecer energia, aproveitar ingredientes disponíveis em cada estação e alimentar famílias numerosas. O resultado é uma gastronomia marcada por sabores intensos, ingredientes simples e preparações feitas com enorme cuidado. Ao contrário da ideia de uma cozinha limitada, a Ucrânia possui uma diversidade gastronômica que varia bastante entre as regiões, refletindo influências da Europa Central, do leste europeu e das diferentes culturas que passaram pelo território ao longo dos séculos. E talvez seja justamente essa mistura que torne sua culinária tão surpreendente para quem a conhece pela primeira vez. Entre os pratos mais tradicionais está o famoso borscht, uma sopa preparada principalmente com beterraba, legumes e diferentes combinações de carne, servida normalmente com creme azedo e pão fresco. Muito mais do que uma refeição, o borscht representa um símbolo cultural para milhões de ucranianos e costuma reunir famílias em volta da mesa durante os dias frios. Outro alimento extremamente presente é o vareniki, pequenos pastéis cozidos que podem ser recheados com batata, queijo, cogumelos, repolho ou até frutas, dependendo da ocasião. Também são comuns panquecas, carnes assadas lentamente, ensopados, peixes de rios locais, diferentes tipos de embutidos artesanais e uma enorme variedade de pães. A batata ocupa um lugar de destaque em inúmeras receitas, enquanto o repolho, a cebola, a cenoura, o alho e a beterraba aparecem frequentemente como ingredientes fundamentais. Para muitos visitantes, chama a atenção o fato de que grande parte dessas receitas continua sendo preparada da mesma maneira que era feita pelos avós e bisavós das famílias. Mas a verdadeira riqueza da culinária ucraniana não está apenas nos ingredientes. Ela aparece principalmente na forma como as refeições são compartilhadas. Receber convidados em casa costuma ser motivo de orgulho e dificilmente alguém deixa uma mesa ucraniana com fome. Em datas comemorativas, aniversários, casamentos ou celebrações religiosas, as mesas se transformam em verdadeiros banquetes, repletos de pratos preparados durante horas, muitas vezes envolvendo toda a família na cozinha. Existe um enorme valor emocional associado ao ato de cozinhar, porque cada receita preserva memórias, histórias e tradições familiares. Conforme avançarmos neste documentário, você perceberá que compreender a comida também significa compreender o próprio espírito do povo ucraniano, um povo que encontrou na preservação de sua cultura uma das formas mais poderosas de manter viva sua identidade. Poucos aspectos causam tanta surpresa aos estrangeiros quanto o sistema de transporte das grandes cidades ucranianas. Antes mesmo de conhecer os pontos turísticos, muitos visitantes descobrem uma rede que, em diversas regiões, funciona com eficiência, organização e uma impressionante variedade de opções. Metrôs, bondes elétricos, ônibus urbanos, trólebus movidos por energia elétrica e trens regionais fazem parte da rotina diária de milhões de pessoas. Em horários de pico, trabalhadores, estudantes e idosos compartilham os mesmos vagões em um fluxo que lembra grandes capitais europeias. Para quem imaginava encontrar apenas uma infraestrutura comprometida pelos acontecimentos recentes, essa realidade costuma ser uma das primeiras grandes quebras de expectativa.
Embora existam regiões onde o conflito afetou significativamente os serviços, muitas cidades conseguiram manter seus sistemas funcionando, demonstrando uma notável capacidade de adaptação. O metrô, especialmente nas maiores cidades, merece atenção especial. Além de ser um dos meios de transporte mais rápidos, diversas estações impressionam pela profundidade e pela arquitetura. Algumas foram construídas durante o período soviético e apresentam salões amplos, revestimentos em mármore, luminárias ornamentadas e detalhes artísticos que fazem com que pareçam galerias subterrâneas. Em determinados momentos da história recente, essas estações também assumiram outra função extremamente importante, servindo como locais de proteção durante situações de emergência. Essa dupla finalidade transformou o metrô em um símbolo não apenas de mobilidade urbana, mas também da capacidade de uma cidade continuar funcionando mesmo diante de circunstâncias extremamente difíceis. É um exemplo claro de como estruturas criadas décadas atrás continuam desempenhando papéis fundamentais na vida contemporânea. Entretanto, o transporte na Ucrânia vai muito além dos grandes centros urbanos. Nas cidades menores e nas áreas rurais, ônibus intermunicipais e trens conectam comunidades separadas por longas distâncias, permitindo que estudantes frequentem universidades, trabalhadores se desloquem diariamente e famílias mantenham contato com parentes em outras regiões. Durante as viagens, é comum observar paisagens formadas por extensas plantações, florestas, rios e pequenas vilas que revelam uma face completamente diferente daquela normalmente mostrada ao restante do mundo. E é justamente ao deixar as grandes cidades que começamos a compreender outra dimensão da Ucrânia, um país profundamente ligado à sua terra, onde o ritmo da vida muda completamente conforme nos afastamos dos centros urbanos. Para entender de verdade como vivem os ucranianos, não basta observar os centros históricos ou as avenidas principais. É nos bairros residenciais que a rotina acontece de forma mais autêntica. Ali estão os pequenos mercados de esquina, as padarias frequentadas pelos mesmos clientes todos os dias, os parquinhos onde crianças brincam depois da escola, as farmácias, os salões de beleza, as escolas públicas e os edifícios onde várias gerações de uma mesma família muitas vezes viveram ao longo das décadas. Caminhar por esses bairros é perceber que a vida cotidiana é construída por pequenos hábitos repetidos diariamente. Pessoas passeando com seus cães, aposentados conversando nos bancos das praças, moradores cuidando de jardins comunitários e comerciantes cumprimentando clientes pelo nome, criam uma atmosfera de proximidade que dificilmente aparece nos grandes cartões postais. A arquitetura residencial revela muito sobre a história do país. Em muitas cidades, ainda predominam edifícios construídos durante a época soviética, reconhecidos por seus blocos de apartamentos robustos e funcionais. Embora muitos deles tenham uma aparência simples por fora, diversos apartamentos passaram por reformas completas, incorporando conforto, tecnologia e decoração moderna. Ao mesmo tempo, novos condomínios vêm surgindo com projetos contemporâneos, estacionamentos subterrâneos, áreas verdes e espaços de convivência que refletem uma nova fase do desenvolvimento urbano. Essa convivência entre construções antigas e empreendimentos modernos cria um cenário bastante característico, onde diferentes períodos da história continuam presentes na paisagem urbana. É como se cada bairro contasse silenciosamente uma parte da trajetória da Ucrânia. Mas talvez o elemento mais importante desses bairros seja o sentimento de pertencimento desenvolvido pelos moradores. Em muitos lugares, os vizinhos se conhecem há anos, acompanham o crescimento das crianças da comunidade e mantêm uma rede informal de ajuda mútua que se fortaleceu ainda mais nos últimos tempos. Pequenos gestos, como cuidar do apartamento de um vizinho ausente, compartilhar alimentos ou ajudar um idoso com as compras, fazem parte de uma cultura baseada na confiança e na cooperação. É essa vida comunitária que ajuda a explicar por que tantas pessoas conseguem preservar a esperança mesmo diante das dificuldades. Nos próximos capítulos, veremos como o clima, especialmente o inverno rigoroso, influencia profundamente essa rotina e transforma completamente a maneira como os ucranianos organizam suas vidas ao longo do ano. Existe um momento do ano em que a Ucrânia parece se transformar diante dos olhos de seus próprios habitantes. As árvores perdem lentamente suas folhas, os dias ficam mais curtos, o ar se torna cada vez mais frio, e pouco a pouco a neve começa a cobrir ruas, telhados e campos inteiros. Para quem nasceu em países de clima tropical,
O inverno ucraniano pode parecer um enorme desafio, mas para milhões de moradores, ele faz parte do ciclo natural da vida. Ainda assim, ninguém subestima sua intensidade. Em determinadas regiões, as temperaturas permanecem abaixo de zero durante longos períodos, exigindo preparação, planejamento e mudanças na rotina muito antes da chegada da primeira nevasca. O inverno não altera apenas o clima. Ele influencia os horários, a alimentação, o transporte, o vestuário e até mesmo a forma como as pessoas convivem umas com as outras. As cidades se adaptam de maneira impressionante a essa estação. Equipes trabalham constantemente na remoção da neve das ruas, sistemas de aquecimento mantêm apartamentos e estabelecimentos confortáveis, enquanto o transporte público continua operando mesmo sob condições climáticas bastante severas. Caminhar pelas calçadas exige atenção redobrada por causa do gelo, e vestir-se em camadas deixa de ser apenas uma recomendação para se tornar uma necessidade diária. Casacos pesados, botas impermeáveis, gorros, cachecóis e luvas fazem parte da paisagem urbana durante vários meses. Para os moradores, tudo isso já faz parte da rotina, mas para um visitante, observar a naturalidade com que a população enfrenta essas condições costuma ser uma experiência surpreendente. É como se toda a sociedade aprendesse desde cedo a conviver em perfeita sintonia com um ambiente que, para muitos estrangeiros, parece extremamente hostil. Curiosamente, o inverno também desperta um lado mais acolhedor da vida cotidiana. Cafeterias ficam cheias de pessoas buscando uma bebida quente, restaurantes servem pratos ainda mais reconfortantes, famílias passam mais tempo reunidas dentro de casa e as celebrações de fim de ano ganham uma atmosfera quase cinematográfica. As ruas iluminadas, os mercados de inverno e o contraste entre o frio intenso do lado de fora e o calor das casas criam cenários que parecem saídos de um filme. Mas existe um detalhe que poucos conhecem. É justamente durante os meses mais rigorosos que muitos ucranianos dizem fortalecer ainda mais seus laços familiares e comunitários. E compreender essa relação entre clima e comportamento ajuda a entender muito sobre o caráter resiliente da população. Muito antes de a Ucrânia aparecer diariamente nas manchetes internacionais, o país já chamava atenção por outro motivo: sua mão de obra altamente qualificada. Engenheiros, médicos, professores, pesquisadores, profissionais da tecnologia e especialistas em diversas áreas ajudaram a construir uma economia que, ao longo das últimas décadas, passou por profundas transformações. Grandes centros urbanos se desenvolveram como polos de inovação, atraindo empresas nacionais e internacionais interessadas no elevado nível educacional da população. Mesmo diante das dificuldades recentes, milhares de empresas continuam funcionando, adaptando seus modelos de trabalho e encontrando maneiras de manter suas atividades. Essa capacidade de reorganização tornou-se uma das características mais marcantes do mercado de trabalho ucraniano. O setor de tecnologia merece destaque especial. Antes da guerra, a Ucrânia já era reconhecida internacionalmente pela formação de excelentes programadores, desenvolvedores de software e profissionais especializados em tecnologia da informação. Diversas empresas internacionais contrataram talentos ucranianos, enquanto startups locais começaram a ganhar espaço no mercado global. Mesmo com todas as dificuldades impostas pelo conflito, muitos desses profissionais continuaram trabalhando remotamente para clientes espalhados pelo mundo, demonstrando uma impressionante capacidade de adaptação. Além da tecnologia, setores como agricultura, indústria, educação, comércio e serviços continuam desempenhando papéis fundamentais na economia nacional, sustentando milhões de famílias em diferentes regiões do país. Entretanto, construir uma carreira na Ucrânia atualmente exige muito mais do que competência técnica. Flexibilidade, criatividade e resiliência passaram a ser qualidades indispensáveis para lidar com um cenário em constante transformação. Muitos profissionais precisaram mudar de cidade, aprender novas habilidades ou adaptar completamente suas rotinas de trabalho. Apesar disso, existe um forte sentimento de reconstrução coletiva. Jovens continuam ingressando nas universidades, empreendedores seguem abrindo novos negócios e trabalhadores mantêm a esperança de contribuir para o futuro do país. Essa determinação silenciosa revela que, por trás dos números econômicos, existe uma sociedade que se recusa a interromper seus projetos de vida. Uma das maiores riquezas da Ucrânia nunca foi encontrada em minas, fábricas ou campos agrícolas.
Ela sempre esteve presente nas salas de aula. A educação ocupa um lugar de enorme importância na sociedade ucraniana e, durante gerações, foi considerada um dos principais caminhos para o desenvolvimento pessoal e profissional. Desde cedo, crianças são incentivadas a valorizar o conhecimento, enquanto famílias costumam acompanhar de perto a formação dos filhos. Mesmo diante das dificuldades enfrentadas pelo país, escolas e universidades buscaram maneiras de manter o ensino funcionando, adaptando métodos, utilizando recursos digitais e reorganizando calendários acadêmicos sempre que necessário. Para muitos estudantes, continuar aprendendo tornou-se também um símbolo de esperança em relação ao futuro. As universidades ucranianas possuem tradição em diversas áreas do conhecimento, especialmente em engenharia, medicina, matemática, física e tecnologia. Antes dos acontecimentos recentes, milhares de estudantes estrangeiros escolhiam o país para realizar sua formação superior, atraídos pela qualidade do ensino e pelos custos relativamente acessíveis quando comparados a outras nações europeias. Os campi universitários costumavam reunir jovens de diferentes nacionalidades, criando ambientes multiculturais e estimulando o intercâmbio de experiências. Embora muitas instituições tenham enfrentado enormes desafios nos últimos anos, o compromisso com a continuidade da educação permanece sendo uma prioridade nacional. Mas talvez o aspecto mais inspirador da educação na Ucrânia seja a determinação dos próprios estudantes. Mesmo em circunstâncias complexas, muitos continuam frequentando aulas, realizando pesquisas e sonhando com carreiras capazes de contribuir para a reconstrução do país. Professores adaptaram conteúdos, universidades modernizaram sistemas de ensino e famílias reorganizaram suas rotinas para garantir que as novas gerações não perdessem a oportunidade de aprender. Esse esforço coletivo demonstra que investir no conhecimento continua sendo visto como uma das formas mais importantes de construir um futuro melhor. E existe um setor em que essa aposta na educação produziu resultados extraordinários: a tecnologia, assunto que conheceremos no próximo capítulo. Quando se fala em Ucrânia, poucas pessoas imaginam que o país construiu uma sólida reputação no universo da tecnologia. Muito antes de ocupar espaço constante nas manchetes internacionais, cidades como Kiev, Lviv, Kharkiv e Dnipro já concentravam empresas de desenvolvimento de software, centros de pesquisa e milhares de profissionais altamente qualificados. Ao longo dos anos, engenheiros e programadores ucranianos passaram a colaborar com projetos internacionais nas áreas de inteligência artificial, segurança digital, desenvolvimento de aplicativos, jogos eletrônicos e sistemas corporativos. Esse crescimento transformou o setor tecnológico em um dos mais importantes da economia nacional, abrindo oportunidades para jovens talentos e aproximando o país do mercado global de inovação. Mesmo diante das dificuldades recentes, a capacidade de adaptação desse setor impressionou especialistas do mundo inteiro. Muitas empresas reorganizaram rapidamente suas operações, adotaram o trabalho remoto e mantiveram contratos internacionais sem interromper suas atividades. Profissionais passaram a atuar de diferentes regiões do país, ou até mesmo do exterior, demonstrando um elevado nível de organização e comprometimento. Essa flexibilidade permitiu que inúmeras empresas continuassem gerando empregos e movimentando a economia em um período extremamente desafiador. Para muitos observadores internacionais, a resposta do setor tecnológico ucraniano tornou-se um exemplo de resiliência empresarial. Por trás desse crescimento, existe um investimento contínuo em formação técnica e científica. Jovens aprendem programação ainda durante a adolescência, participam de competições de tecnologia e desenvolvem projetos inovadores nas universidades. O ambiente empreendedor também incentiva a criação de startups, aproximando pesquisadores, investidores e profissionais experientes. Mais do que desenvolver softwares, essa nova geração busca criar soluções capazes de transformar diferentes setores da economia. E talvez esse seja um dos maiores contrastes da Ucrânia moderna. Enquanto o mundo observa os acontecimentos mais dramáticos, milhares de pessoas continuam construindo silenciosamente o futuro através da ciência e da inovação. Poucos povos da Europa precisaram proteger sua identidade cultural tantas vezes quanto os ucranianos. Ao longo de sua história, o país atravessou períodos de ocupação, mudanças políticas, conflitos e transformações profundas. Ainda assim,
sua cultura permaneceu viva, preservada principalmente pelas famílias, pelas comunidades locais e pelas tradições transmitidas de geração em geração. Música, dança, literatura, bordados, artesanato, culinária e celebrações populares continuam desempenhando um papel essencial na vida cotidiana. Para muitos habitantes, manter essas tradições não representa apenas respeito ao passado, mas também uma forma de afirmar quem são diante do restante do mundo. É uma identidade construída ao longo de séculos e protegida com enorme dedicação. As apresentações de dança folclórica, os corais tradicionais e os festivais culturais continuam reunindo comunidades inteiras sempre que possível. Os trajes típicos, especialmente as camisas bordadas, conhecidas como vyshivanka, carregam significados que vão muito além da estética. Cada padrão de bordado pode representar a região de origem da família, antigas crenças ou símbolos de proteção transmitidos entre gerações. Da mesma forma, o artesanato em madeira, cerâmica e pintura preserva técnicas ancestrais que continuam sendo ensinadas até hoje. Em museus, igrejas e centros culturais espalhados pelo país, visitantes encontram um patrimônio histórico que ajuda a compreender a profundidade da identidade ucraniana. Mas talvez o maior símbolo dessa cultura seja sua capacidade de permanecer viva, mesmo diante das adversidades. Em diferentes momentos da história, quando parecia impossível preservar tradições, elas continuaram sendo transmitidas dentro das casas, durante reuniões familiares e nas pequenas comunidades espalhadas pelo país. Essa resistência cultural tornou-se uma das maiores fontes de orgulho nacional e ajuda a explicar por que tantos ucranianos demonstram uma ligação tão profunda com sua história. Nos próximos capítulos, veremos que essa identidade também se manifesta nas celebrações familiares, nas datas comemorativas e nas tradições que continuam reunindo gerações inteiras ao redor da mesma mesa. Existe um antigo ditado popular na Ucrânia que diz que uma casa só se torna verdadeiramente viva quando sua mesa reúne várias gerações. Essa ideia ajuda a compreender a importância que a família ocupa na cultura ucraniana. Muito além dos laços de parentesco, a família representa um espaço onde histórias são preservadas, receitas atravessam décadas, tradições continuam sendo ensinadas e valores são transmitidos naturalmente de pais para filhos. Mesmo em grandes cidades, onde a rotina costuma ser acelerada, muitas pessoas fazem questão de reservar tempo para visitar pais, avós e outros parentes, especialmente durante datas comemorativas. Esses encontros não são vistos apenas como momentos de lazer, mas como uma forma de manter viva uma herança cultural construída ao longo de séculos. Em um país que enfrentou tantas transformações históricas, preservar essas reuniões familiares tornou-se também uma maneira silenciosa de proteger a própria identidade. As celebrações religiosas e culturais ocupam um lugar central nesse calendário afetivo. O Natal e a Páscoa estão entre as datas mais importantes, reunindo famílias inteiras em torno de mesas fartas, tradições antigas e cerimônias transmitidas entre gerações. Em muitas casas, os preparativos começam dias antes, com receitas preparadas coletivamente, decoração tradicional e rituais que variam conforme a região do país. Casamentos também costumam manter costumes bastante particulares, misturando elementos religiosos, músicas folclóricas, danças típicas e símbolos que representam prosperidade, união e respeito aos antepassados. Mesmo aniversários simples, frequentemente se transformam em longos encontros familiares, onde comida, conversa e hospitalidade ocupam o centro das atenções. Para um visitante estrangeiro, essas ocasiões revelam um povo que encontra nas pequenas celebrações uma maneira poderosa de fortalecer seus vínculos. Talvez o aspecto mais bonito dessas tradições seja perceber que elas sobreviveram a mudanças políticas, econômicas e sociais sem perder seu significado. Em diferentes momentos da história, muitas famílias precisaram adaptar a forma de celebrar, mas raramente abriram mão do hábito de se reunir. Hoje, mesmo diante dos desafios contemporâneos, milhares de lares continuam preservando costumes que remontam aos tempos dos bisavós. É justamente nessas pequenas cerimônias domésticas que se percebe algo muito maior do que uma simples comemoração. A decisão coletiva de manter viva uma cultura que se recusa a desaparecer. E existe uma característica que faz com que qualquer visitante sinta essa tradição logo nas primeiras horas em solo ucraniano:
a maneira calorosa como os moradores recebem quem chega. É sobre isso que falaremos agora. Quem visita a Ucrânia frequentemente leva consigo uma expectativa construída pelas imagens mais conhecidas do país. No entanto, essa impressão costuma mudar rapidamente depois das primeiras conversas com os moradores. Apesar de, à primeira vista, muitos ucranianos parecerem reservados, existe uma diferença importante entre discrição e frieza. Em geral, as demonstrações de simpatia acontecem de forma mais discreta do que em alguns países, mas, depois que a confiança é estabelecida, é comum encontrar pessoas extremamente generosas, prestativas e dispostas a ajudar. Muitos viajantes relatam que foram convidados para cafés, almoços ou até reuniões familiares poucos dias após conhecer moradores locais. Essa hospitalidade nasce de uma cultura que valoriza profundamente o respeito ao visitante e considera uma honra receber alguém dentro de casa. Receber bem vai muito além de oferecer uma refeição. Em diversas regiões, anfitriões fazem questão de apresentar a cidade, explicar a história local, indicar lugares pouco conhecidos e compartilhar curiosidades que dificilmente aparecem em guias turísticos. Em pequenas cidades, não é raro que vizinhos conversem espontaneamente com estrangeiros ao perceberem que alguém está visitando a região. Mesmo quando existe a barreira do idioma, muitos tentam ajudar utilizando gestos, aplicativos de tradução ou simplesmente demonstrando boa vontade. Para muitos turistas, esse contato humano acaba se tornando uma das lembranças mais marcantes da viagem, muitas vezes superando até mesmo os monumentos históricos. Essa hospitalidade ganhou ainda mais significado nos últimos anos. Em diversas comunidades, redes de apoio entre moradores cresceram de maneira impressionante, mostrando que ajudar o próximo faz parte de um valor profundamente enraizado na sociedade ucraniana. Pessoas abriram suas casas para familiares, amigos e até desconhecidos que precisavam recomeçar suas vidas em outras cidades. Restaurantes organizaram refeições solidárias, voluntários distribuíram alimentos e milhares de pequenas iniciativas surgiram de forma espontânea. Mais do que gestos isolados, essas atitudes revelam uma cultura onde a solidariedade ocupa um espaço central. E para compreender por que esse sentimento é tão forte, precisamos olhar para outro elemento fundamental da identidade do país, sua relação com a religião, a história e o orgulho nacional. Ao caminhar pelas cidades ucranianas, é praticamente impossível não notar a presença das igrejas. Cúpulas douradas refletem a luz do sol, antigos mosteiros dominam parte da paisagem e pequenos templos aparecem até mesmo em bairros residenciais. Independentemente da crença de cada pessoa, esses edifícios representam muito mais do que locais de oração. Eles fazem parte da memória coletiva do país e ajudam a contar uma história marcada por resistência, mudanças e preservação cultural. Durante séculos, diferentes tradições religiosas coexistiram em território ucraniano, contribuindo para formar uma identidade rica e diversa. Muitas famílias mantêm costumes religiosos transmitidos entre gerações, participando de celebrações que unem fé, tradição e convivência comunitária. Mas a identidade ucraniana vai além da religião. Ela também está profundamente ligada ao idioma, à literatura, à música, às tradições populares e ao sentimento de pertencimento à própria terra. Ao longo da história, diferentes períodos colocaram essa identidade à prova, tornando ainda mais importante a preservação dos elementos culturais que definem quem são os ucranianos. Esse orgulho pode ser percebido em pequenas atitudes do cotidiano, na valorização da língua nacional, no uso de roupas tradicionais durante celebrações, na preservação dos monumentos históricos e no interesse em ensinar às novas gerações a história do país. Para muitos moradores, conhecer o passado não significa viver preso a ele, mas compreender o caminho percorrido até chegar ao presente. Nos últimos anos, esse sentimento de identidade tornou-se ainda mais evidente. Em diferentes regiões, manifestações culturais passaram a assumir também um significado simbólico de união nacional. Concertos, festivais, exposições e eventos comunitários ganharam um valor que ultrapassa o entretenimento, funcionando como momentos de fortalecimento coletivo. É justamente essa ligação entre cultura e pertencimento que ajuda a explicar por que tantos ucranianos demonstram uma impressionante determinação em preservar suas tradições. E essa força também aparece em outro aspecto, que desperta enorme curiosidade no restante do mundo:
a maneira como o país reorganizou seu cotidiano diante dos desafios provocados pela guerra. É impossível falar sobre a Ucrânia contemporânea sem mencionar a guerra. No entanto, compreender o país exige enxergar algo que muitas vezes não aparece nas reportagens: a continuidade da vida cotidiana. Enquanto os acontecimentos ocupam espaço nos noticiários internacionais, milhões de pessoas continuam acordando cedo, trabalhando, estudando, abrindo seus negócios e planejando o futuro. Naturalmente, a realidade varia bastante de uma região para outra. Existem áreas profundamente afetadas pelos combates e outras onde a rotina, embora adaptada, permanece relativamente estável. Essa diferença é fundamental para entender que a Ucrânia não pode ser resumida a uma única imagem. O país é muito maior, mais complexo e mais diverso do que qualquer manchete consegue mostrar. A adaptação tornou-se uma palavra constante na vida da população. Empresas reorganizaram horários, escolas desenvolveram novos métodos de ensino, serviços públicos criaram protocolos específicos e famílias aprenderam a modificar suas rotinas sempre que necessário. Muitos moradores passaram a valorizar ainda mais os momentos simples, como um jantar em família, um passeio ao parque ou uma conversa entre amigos. Essas experiências, que antes pareciam comuns, adquiriram um significado muito mais profundo. Em vez de interromper completamente o cotidiano, a sociedade encontrou formas de reorganizá-lo, demonstrando uma capacidade extraordinária de seguir em frente, mesmo diante das incertezas. Talvez a maior demonstração dessa resiliência seja justamente a decisão de continuar construindo o futuro. Jovens seguem ingressando nas universidades, empreendedores continuam investindo em novos negócios, artistas mantêm suas produções culturais e famílias fazem planos para os próximos anos. Isso não significa ignorar as dificuldades nem minimizar os impactos do conflito, mas reconhecer que a vida não deixou de existir. Pelo contrário, ela continua sendo reconstruída todos os dias por milhões de pessoas. E existe uma consequência menos visível desse processo, relacionada à saúde emocional da população, que conheceremos no próximo capítulo. Quando se fala sobre os impactos de uma guerra, muitas vezes a atenção se concentra apenas nas consequências materiais. No entanto, existe uma dimensão muito mais silenciosa e igualmente importante: a saúde emocional das pessoas. Conviver durante anos com incertezas, mudanças repentinas e preocupações constantes naturalmente afeta o bem-estar psicológico de qualquer sociedade. Na Ucrânia, esse desafio tornou-se parte da realidade de milhões de famílias. Crianças, adultos e idosos precisaram desenvolver novas formas de lidar com o estresse, a ansiedade e a saudade de parentes que vivem em outras regiões ou até mesmo em outros países. Apesar disso, a maneira como a população busca enfrentar essas dificuldades revela uma impressionante capacidade de adaptação. Nos últimos anos, aumentou significativamente a procura por apoio psicológico, iniciativas comunitárias e projetos voltados ao fortalecimento da saúde mental. Universidades, organizações sociais e profissionais da área passaram a desenvolver programas específicos para atender diferentes necessidades da população. Ao mesmo tempo, a própria convivência familiar e o apoio entre vizinhos continuam desempenhando um papel essencial. Conversar, compartilhar experiências e manter o contato com pessoas próximas tornou-se uma das formas mais importantes de enfrentar os desafios emocionais. Em muitas comunidades, o sentimento de pertencimento ajuda a reduzir a sensação de isolamento, fortalecendo redes de apoio que surgiram de maneira espontânea. Entretanto, talvez o aspecto mais inspirador seja perceber que, mesmo diante dessas dificuldades, muitos ucranianos continuam encontrando motivos para celebrar a vida. Pequenos encontros, apresentações culturais, atividades esportivas, passeios ao ar livre e projetos comunitários mostram que preservar momentos de alegria também faz parte do processo de reconstrução. Essa capacidade de equilibrar responsabilidade, esperança e solidariedade revela uma força que dificilmente pode ser medida por estatísticas. E conforme nos aproximamos da reta final deste documentário, veremos como essa mesma determinação aparece na organização das cidades, na segurança cotidiana e na forma como as comunidades continuam cuidando umas das outras. Uma das perguntas mais frequentes feitas por quem pensa em visitar ou simplesmente conhecer melhor a Ucrânia é sobre a segurança. A resposta, no entanto, está longe de ser simples. Falar da segurança de um país com dimensões tão amplas exige compreender que cada região possui uma realidade própria.
Enquanto algumas áreas próximas às linhas de combate enfrentam riscos elevados e restrições severas, outras cidades mantêm uma rotina bastante organizada, com comércio funcionando normalmente, transporte público ativo, escolas abertas e pessoas vivendo seu cotidiano. Essa diferença regional é um dos aspectos menos compreendidos por quem acompanha apenas as notícias internacionais. Muitas vezes, uma única manchete acaba transmitindo a impressão de que todo o território vive exatamente a mesma situação, quando, na prática, a realidade varia significativamente de uma cidade para outra. É justamente essa diversidade que torna impossível resumir a experiência de viver na Ucrânia em uma única descrição. Nos centros urbanos mais afastados das áreas de conflito, medidas de segurança passaram a fazer parte da rotina. Sistemas de alerta, orientações públicas e protocolos específicos foram incorporados ao dia a dia da população, permitindo que as pessoas saibam como agir diante de diferentes situações. Para quem mora nessas regiões, muitos desses procedimentos já se tornaram hábitos, semelhantes às regras de prevenção existentes em outros países para enfrentar desastres naturais ou eventos climáticos extremos. Ao mesmo tempo, autoridades locais trabalham para manter serviços essenciais em funcionamento, preservando o máximo possível da normalidade. Essa adaptação constante demonstra uma capacidade impressionante de organização e revela como a sociedade encontrou maneiras de continuar vivendo sem ignorar os desafios existentes. O mais surpreendente, entretanto, é perceber como a população aprendeu a equilibrar prudência e continuidade. As pessoas seguem frequentando cafeterias, universidades, parques e centros comerciais, sempre respeitando as orientações de segurança quando necessário. Para muitos visitantes, esse contraste causa um forte impacto. Observar uma cidade aparentemente tranquila, enquanto, ao mesmo tempo, seus moradores mantêm uma atenção constante ao ambiente ao redor. Essa convivência entre cautela e esperança tornou-se uma característica marcante da Ucrânia contemporânea. E existe um fator que tornou essa adaptação ainda mais eficiente: a impressionante rede de solidariedade criada entre vizinhos e comunidades, assunto que revela um dos lados mais humanos do país. Se existe uma palavra capaz de resumir a força da sociedade ucraniana, essa palavra talvez seja solidariedade. Em momentos de dificuldade, milhares de pequenas atitudes passaram a fazer uma enorme diferença na vida das comunidades. Vizinhos que antes apenas se cumprimentavam rapidamente passaram a compartilhar alimentos, ajudar idosos, cuidar das crianças uns dos outros e oferecer apoio a famílias que precisaram recomeçar suas vidas em novos bairros. Essas ações dificilmente aparecem nas manchetes internacionais, mas representam uma das maiores razões pelas quais tantas comunidades conseguiram manter sua estrutura social mesmo diante de enormes desafios. A verdadeira força da Ucrânia muitas vezes não está apenas em suas instituições, mas nas pessoas comuns que decidiram cuidar umas das outras. Essa cultura de cooperação já fazia parte da sociedade muito antes dos acontecimentos recentes. Em cidades pequenas, era comum que moradores se ajudassem durante colheitas, reformas ou celebrações familiares. Nos centros urbanos, condomínios e bairros também cultivavam relações de proximidade entre vizinhos. Com o passar do tempo, esses hábitos ganharam uma dimensão ainda maior. Organizações de voluntários cresceram rapidamente. Cozinhas comunitárias passaram a distribuir refeições. Grupos locais arrecadaram roupas, medicamentos e alimentos, enquanto milhares de cidadãos dedicaram parte do seu tempo para apoiar quem mais precisava. O resultado foi o fortalecimento de um sentimento coletivo de responsabilidade compartilhada, capaz de unir pessoas de diferentes idades e profissões em torno de um mesmo objetivo. Mas talvez o aspecto mais emocionante dessa solidariedade seja sua espontaneidade. Em muitos casos, ninguém esperou orientações oficiais para agir. A iniciativa partiu dos próprios moradores, que compreenderam que pequenas ações individuais poderiam produzir grandes mudanças quando realizadas em conjunto. Essa disposição para ajudar transformou bairros inteiros em redes de apoio mútuo, criando laços que provavelmente permanecerão por muitos anos. É justamente esse espírito comunitário que faz com que tantos estrangeiros saiam da Ucrânia, falando não apenas de suas paisagens ou monumentos, mas principalmente das pessoas que conheceram durante a viagem. E depois de entender essa força coletiva, é hora de descobrir como os ucranianos também encontram espaço para algo igualmente importante: aproveitar a vida.
Quem imagina que a vida social desapareceu completamente na Ucrânia costuma se surpreender ao visitar diversas cidades do país. Sempre que as condições permitem, parques voltam a receber famílias, crianças brincam nos playgrounds, casais caminham pelas praças, músicos se apresentam ao ar livre e cafeterias permanecem movimentadas desde as primeiras horas da manhã até o início da noite. Esses momentos de convivência possuem hoje um significado ainda mais especial. Eles representam não apenas lazer, mas também uma afirmação silenciosa de que a vida continua seguindo seu curso. Em muitos bairros, basta observar uma praça em um fim de tarde para perceber pessoas conversando, praticando esportes ou simplesmente apreciando alguns minutos de tranquilidade. São cenas simples, mas profundamente simbólicas. A cultura dos cafés merece destaque especial. Assim como em várias cidades europeias, cafeterias fazem parte do cotidiano urbano e funcionam como pontos de encontro para estudantes, profissionais, artistas e famílias. Muitos estabelecimentos investem em ambientes acolhedores, decoração elegante e cafés preparados com enorme cuidado. Além das bebidas tradicionais, é comum encontrar doces artesanais, bolos caseiros e pratos leves que convidam as pessoas a permanecer por horas conversando. Para muitos moradores, esses espaços representam uma pausa importante na rotina e uma oportunidade de manter o convívio social, mesmo em tempos desafiadores. É justamente nesses pequenos detalhes que percebemos como preservar hábitos cotidianos também se tornou uma forma de resistência. Os parques urbanos desempenham um papel igualmente importante. Durante a primavera e o verão, áreas verdes ficam repletas de pessoas caminhando, praticando exercícios físicos, andando de bicicleta ou fazendo piqueniques em família. Concertos ao ar livre, festivais culturais e apresentações artísticas continuam acontecendo em diversas regiões, reforçando o desejo coletivo de manter viva a vida cultural do país. Essas experiências demonstram que, apesar das dificuldades, os ucranianos continuam valorizando os momentos de convivência e lazer. Afinal, preservar a alegria também faz parte da reconstrução. E para quem visita o país, existe outra surpresa que poucos esperam encontrar: o turismo que continua existindo em diferentes partes da Ucrânia. Quando o restante do mundo pensa em turismo na Ucrânia, muitos acreditam que essa atividade simplesmente deixou de existir. A realidade, porém, é muito mais complexa. Embora diversas áreas tenham sido profundamente impactadas pelo conflito e não sejam consideradas apropriadas para visitas, outras regiões continuam preservando um patrimônio histórico, cultural e natural de enorme valor. Cidades com arquitetura centenária, montanhas cobertas por florestas, castelos medievais, igrejas históricas e pequenos vilarejos continuam despertando o interesse de viajantes que desejam conhecer uma Ucrânia muito diferente daquela retratada nas manchetes. Naturalmente, qualquer deslocamento exige planejamento cuidadoso, atenção às recomendações oficiais e respeito às condições de segurança de cada região. Mas isso não significa que toda a riqueza cultural do país tenha desaparecido. Uma das características mais marcantes do turismo ucraniano sempre foi a autenticidade. Diferentemente de alguns destinos extremamente comerciais, muitas cidades preservam um ritmo tranquilo, permitindo que visitantes conheçam mercados tradicionais, experimentem pratos típicos, conversem com moradores e explorem bairros históricos sem grandes multidões. As paisagens naturais também impressionam. Das montanhas dos Cárpatos às extensas áreas rurais, o país revela cenários que surpreendem quem imaginava encontrar apenas ambientes urbanos. Em determinadas épocas do ano, festivais culturais, apresentações folclóricas e feiras gastronômicas ajudam a mostrar a diversidade das tradições locais, oferecendo uma experiência muito mais profunda do que simplesmente visitar pontos turísticos. Mas talvez o maior atrativo da Ucrânia seja justamente sua capacidade de surpreender. Muitos viajantes relatam que chegaram esperando encontrar apenas um país marcado pelas dificuldades e partiram levando na memória a hospitalidade das pessoas, a beleza da arquitetura, a riqueza cultural e a força da população. Essa mudança de percepção acontece porque conhecer um lugar pessoalmente quase sempre revela nuances que nenhuma reportagem consegue transmitir completamente. E existe uma pergunta que muitos desses visitantes acabam respondendo de maneira semelhante ao final da viagem. Afinal, o que mais surpreende alguém que decide morar na Ucrânia? É exatamente isso que descobriremos no próximo capítulo.
Entre todas as histórias contadas por estrangeiros que passaram a viver na Ucrânia, existe um ponto em comum bastante curioso. Quase todos afirmam que o país é completamente diferente da imagem que construíram antes de chegar. A primeira surpresa costuma ser perceber que o cotidiano é formado por muito mais momentos comuns do que extraordinários. Ir ao supermercado, utilizar o transporte público, tomar café em uma padaria de bairro, conversar com os vizinhos ou passear em um parque faz parte da rotina exatamente como acontece em inúmeros outros países. Aos poucos, a Ucrânia deixa de ser um tema de noticiário e passa a ser simplesmente o lugar onde a vida acontece. Essa mudança de perspectiva transforma completamente a forma como muitos estrangeiros enxergam o país. Outro aspecto frequentemente mencionado é a qualidade das relações humanas. Muitos moradores relatam que, depois de conquistar a confiança dos ucranianos, passaram a construir amizades profundas e duradouras. A valorização da família, o respeito pelas tradições e a disposição para ajudar criam um ambiente onde o sentimento de comunidade permanece muito presente. Além disso, diversos estrangeiros destacam o alto nível educacional da população, o interesse por cultura, literatura, música e história, bem como a forte ética de trabalho encontrada em diferentes setores da sociedade. Esses elementos fazem com que viver na Ucrânia seja uma experiência muito mais rica do que muitos imaginavam antes da mudança. Entretanto, talvez a maior surpresa seja compreender que nenhum país pode ser definido apenas pelos momentos mais difíceis de sua história. A Ucrânia é formada por milhões de pessoas com sonhos, profissões, famílias, tradições, talentos e projetos para o futuro. Conhecer essa realidade significa abandonar estereótipos e enxergar um país complexo, diverso e profundamente humano. E agora que chegamos tão longe nesta jornada, resta desfazer alguns dos maiores mitos que continuam sendo repetidos ao redor do mundo. No próximo bloco, veremos por que tantas ideias difundidas sobre a Ucrânia simplesmente não correspondem à realidade. Poucos países tiveram sua imagem internacional transformada tão rapidamente quanto a Ucrânia. Em poucos anos, milhões de pessoas passaram a conhecer o país quase exclusivamente por meio de imagens de telejornais, vídeos curtos nas redes sociais e manchetes publicadas diariamente. O problema é que esse tipo de informação, embora importante para acompanhar acontecimentos específicos, dificilmente consegue retratar a complexidade de uma nação inteira. Assim, começaram a surgir diversos mitos, que, repetidos inúmeras vezes, passaram a ser aceitos como verdades absolutas. Um dos mais comuns é acreditar que todo o território ucraniano vive exatamente a mesma realidade, como se todas as cidades enfrentassem as mesmas circunstâncias ao mesmo tempo. Na prática, a Ucrânia é um país vasto, com diferenças econômicas, culturais, geográficas e sociais muito semelhantes às encontradas em outras grandes nações europeias. Compreender essas diferenças é o primeiro passo para enxergar o país além dos estereótipos. Outro equívoco bastante difundido é imaginar que a cultura ucraniana desapareceu diante das dificuldades recentes. Na verdade, aconteceu justamente o contrário. Museus continuam preservando obras históricas, músicos seguem compondo, escritores publicam novos livros, artistas apresentam exposições, companhias de teatro mantêm espetáculos e milhares de famílias continuam transmitindo tradições centenárias às novas gerações. A identidade cultural da Ucrânia permanece viva porque ela sempre esteve profundamente ligada ao cotidiano das pessoas, muito antes de ocupar espaço nas manchetes internacionais. Da mesma forma, muitos acreditam que a economia simplesmente deixou de existir, quando, na realidade, diversos setores continuam funcionando, adaptando suas operações e contribuindo para a reconstrução do país. A agricultura, a tecnologia, a educação, o comércio e os serviços continuam movimentando milhões de pessoas todos os dias, ainda que enfrentem desafios consideráveis. Talvez o maior mito de todos seja pensar que a Ucrânia pode ser resumida a um único acontecimento de sua história recente. Nenhum país pode ser compreendido apenas pelos momentos mais difíceis que atravessa. Existem séculos de tradição, uma riqueza cultural extraordinária, paisagens naturais impressionantes, cidades modernas, comunidades acolhedoras e uma população que continua escrevendo diariamente novos capítulos de sua própria história. Ao longo deste documentário, vimos justamente essa outra face do país.
Uma realidade feita de trabalho, família, educação, gastronomia, cultura, solidariedade e esperança. Mas toda essa jornada nos leva naturalmente a uma pergunta ainda mais importante. Como os próprios ucranianos imaginam o futuro de seu país? A resposta revela muito sobre a força que move essa sociedade. Perguntar a um ucraniano sobre o futuro é, ao mesmo tempo, um exercício de realismo e esperança. A maioria das pessoas conhece profundamente os desafios existentes, mas isso não impede que continuem fazendo planos para os próximos anos. Jovens ingressam nas universidades sonhando com suas profissões, empreendedores investem em novos negócios, famílias compram casas, agricultores continuam preparando as próximas colheitas e pesquisadores desenvolvem tecnologias capazes de impulsionar diferentes setores da economia. Esses pequenos gestos revelam uma mensagem poderosa. Construir o futuro começa muito antes de todas as respostas estarem disponíveis. Para milhões de habitantes, esperar pelo momento perfeito simplesmente não é uma opção. A vida precisa continuar avançando. Existe também uma forte expectativa em relação ao processo de reconstrução. Em diferentes cidades, projetos urbanos, iniciativas privadas e investimentos em infraestrutura já começaram a desenhar como poderão ser as próximas décadas. Arquitetos discutem bairros mais modernos, engenheiros planejam novas soluções para transporte, especialistas em tecnologia trabalham em sistemas inovadores e educadores investem na formação da próxima geração de profissionais. Não se trata apenas de recuperar aquilo que existia anteriormente, mas de criar um país ainda mais preparado para os desafios do futuro. Essa visão demonstra uma impressionante capacidade de transformar dificuldades em oportunidades de renovação. Entretanto, quando se conversa com moradores comuns, percebe-se que o futuro não é medido apenas por grandes obras ou indicadores econômicos. Para muitos, ele significa algo muito mais simples: poder continuar vivendo com tranquilidade, ver os filhos crescerem em segurança, manter suas tradições, reencontrar familiares e preservar a cultura que herdaram de seus antepassados. Esses desejos, aparentemente modestos, carregam um enorme valor humano. Afinal, independentemente do país em que vivemos, são justamente essas pequenas aspirações que aproximam pessoas de diferentes partes do mundo. E algumas histórias mostram essa esperança de maneira ainda mais emocionante. Ao longo da Ucrânia, existem milhares de histórias que dificilmente aparecem nos noticiários, mas que ajudam a compreender a verdadeira dimensão da resiliência de seu povo. São professores que reorganizaram salas de aula para que seus alunos continuassem aprendendo. Médicos que seguiram atendendo comunidades inteiras. Agricultores que voltaram aos campos assim que as condições permitiram. Pequenos comerciantes que reabriram suas portas mesmo enfrentando inúmeras dificuldades. Artistas que transformaram música, pintura e literatura em instrumentos para preservar a memória coletiva. Cada uma dessas histórias, isoladamente, pode parecer pequena. Juntas, porém, elas revelam um país inteiro decidido a seguir em frente. Também impressionam os inúmeros projetos comunitários criados por iniciativa dos próprios moradores. Bibliotecas foram reorganizadas, centros culturais retomaram atividades, voluntários restauraram espaços públicos e grupos de jovens passaram a desenvolver ações voltadas à educação, ao esporte e à integração social. Em muitas cidades, esses movimentos fortaleceram o sentimento de pertencimento e mostraram que a reconstrução não depende apenas de grandes investimentos, mas também da participação ativa das comunidades locais. Quando pessoas comuns decidem colaborar umas com as outras, surgem transformações que nenhum planejamento seria capaz de produzir sozinho. Talvez a maior lição dessas histórias seja perceber que esperança não significa ignorar as dificuldades. Pelo contrário, ela nasce justamente da capacidade de reconhecer os desafios sem permitir que eles definam completamente o futuro. Em cada escola reaberta, em cada negócio retomado, em cada parque novamente ocupado por crianças, existe uma mensagem silenciosa de continuidade. A Ucrânia continua escrevendo sua história todos os dias, e essa história é construída principalmente por pessoas comuns. É justamente delas que surge a principal reflexão deste documentário. Ao longo desta jornada, conhecemos cidades, bairros, mercados, escolas, universidades, famílias, tradições e histórias que revelam uma Ucrânia muito mais ampla do que aquela apresentada diariamente ao restante do mundo. Mas talvez o maior aprendizado
não esteja em nenhum desses lugares específicos. Ele aparece na atitude das pessoas, diante das dificuldades. Em vez de permitir que os desafios interrompessem completamente suas vidas, milhões de ucranianos desenvolveram uma extraordinária capacidade de adaptação. Continuaram trabalhando, estudando, preservando sua cultura, fortalecendo suas comunidades e fazendo planos para o futuro. Essa postura demonstra que a verdadeira força de uma sociedade nem sempre está na ausência de problemas, mas na maneira como ela escolhe enfrentá-los. Existe também uma importante lição sobre identidade cultural. Durante todo o documentário, vimos como tradições familiares, gastronomia, música, religião, educação e solidariedade continuam ocupando um papel central na vida cotidiana. Esses elementos funcionam como pontos de estabilidade em períodos de mudança, lembrando constantemente as novas gerações quem são, de onde vieram e quais valores desejam preservar. Em um mundo onde tantas culturas se transformam rapidamente, observar essa preocupação em manter vivas as próprias raízes oferece uma reflexão valiosa para qualquer sociedade. Afinal, conhecer o passado muitas vezes é o primeiro passo para construir um futuro mais sólido. Talvez seja justamente por isso que tantos visitantes deixam a Ucrânia com uma percepção completamente diferente daquela que tinham antes da viagem. Eles descobrem que, por trás das manchetes, existe um país profundamente humano, formado por pessoas que compartilham sonhos muito semelhantes aos de qualquer outra parte do planeta. Pessoas que desejam trabalhar, cuidar de suas famílias, celebrar suas tradições, construir amizades e viver com dignidade. E essa compreensão nos conduz naturalmente ao último capítulo desta história. Chegamos ao final desta viagem, compreendendo que conhecer um país exige muito mais do que acompanhar as notícias sobre ele. As manchetes mostram acontecimentos importantes, mas dificilmente conseguem revelar a complexidade da vida cotidiana. Durante este documentário, caminhamos por ruas movimentadas, visitamos bairros residenciais, conhecemos escolas, universidades, mercados, cafeterias, parques, tradições familiares e histórias de pessoas que continuam escrevendo seu futuro todos os dias. Descobrimos uma sociedade que preserva sua cultura com enorme orgulho, valoriza profundamente a educação, fortalece seus laços comunitários e demonstra uma impressionante capacidade de adaptação. Acima de tudo, vimos que a Ucrânia continua sendo um lugar onde milhões de vidas seguem acontecendo muito além das imagens que chegam ao restante do mundo. Talvez essa seja a maior mensagem desta jornada. Nenhum país pode ser reduzido aos momentos mais difíceis de sua história. Cada cidade possui sua identidade, cada família guarda suas tradições, cada comunidade desenvolve suas próprias formas de enfrentar os desafios e cada pessoa carrega uma história única. Foi justamente essa diversidade que buscamos mostrar ao longo deste documentário. A Ucrânia não é apenas um cenário de acontecimentos históricos. Ela também é feita de crianças indo para a escola, agricultores preparando a próxima colheita, músicos se apresentando em praças, estudantes sonhando com suas carreiras, avós ensinando antigas receitas e famílias reunidas ao redor da mesa em mais um jantar comum. São essas cenas silenciosas que, muitas vezes, revelam a verdadeira essência de um país. Quando desligarmos este vídeo, talvez a imagem da Ucrânia em sua memória já não seja a mesma de quando começamos. Esse era justamente o objetivo desta jornada: mostrar que existe uma realidade muito mais rica, complexa e humana além das manchetes. Porque, no fim das contas, conhecer um lugar significa conhecer as pessoas que vivem nele, compreender suas histórias e perceber que, apesar das diferenças culturais e geográficas, os sonhos que movem milhões de ucranianos não são tão diferentes dos nossos. E talvez seja exatamente isso que torna viajar, mesmo que por meio de um documentário, uma das formas mais poderosas de enxergar o mundo com novos olhos.